Oi pessoal do Terroir, a gente está aqui hoje no Rias de Vigo, nos preparativos para o lançamento do novo cardápio do restaurante. Novo cardápio que foi totalmente reformulado, tem acho que 80-90% das opções são todas provenientes da culinária espanhola, então tem muita coisa interessante para ser conhecida. E agora eu tô aqui com o Gabriel Torres, que é o chefe executivo aqui do restaurante, que passou cerca de um mês treinando a equipe, tanto da parte da praça aqui do atendimento, quanto na cozinha, para trazer o melhor dessa gastronomia, que ele também é um grande conhecedor, para que nós possamos conhecer. É a partir dessa sexta-feira, né, dia 25, Isso. que as pessoas vão poder conhecer esse novo cardápio, né, Gabriel? Exatamente. Aí, a partir do dia 25 vai estar tudo disponível. De boas-vindas às pessoas que vierem. Para cada mesa com 4 pessoas vai ter sangria, né, uma jarra de sangria para as pessoas provarem esse calor, bebida típica espanhola com esse clima de petrolina, né? Então, como diriam os espanhóis, apetece, né? Apetece uma jarra de sangria aí de boas-vindas para as pessoas provarem esse cardápio novo. E o que é que você trouxe de novidade assim nesse cardápio? Tem um pouquinho de cada coisa. Eu fiquei um tempo aí estudando a Espanha, eu morei lá 2 anos, tenho cultura, família espanhola, minha mãe era espanhola, tem vovó, tio, tia, né? Você tem um pé e meio na Espanha, assim. Tenho um pé e meio na Espanha, acho que eu sou mais espanhol do que brasileiro, eu brinco, né? Mas eu amo muito aquilo ali, né? Porque é uma mistura, tem um pouquinho de cada coisa, eles tiveram muita influência, né? Teve a entrada dos mouros, a época das navegações, as influências que vieram do Oriente, do Ocidente, da América, do Norte, tudo, né? Então, eles iam buscar os melhores peixes nos mares gelados da Normandia, desciam. Então, eles têm muita mistura, tem muita influência. Apesar dessa grande mistura, tem grande personalidade também, porque eles acabaram fazendo uma coisa só, não é isso? Eles acabaram criando as características dele com influências fora, né? Então, era o tomate, que eles sabem trabalhar tão bem quanto os italianos, só que o tomate é um produto peruano, né? Veio a batata, todas essas coisas, mas eles fazem tão bem e eles botaram características tão grandes nesses alimentos que a gente nem imagina eles sendo feitos em outro lugar, né? Interessante isso, né? Então, por exemplo, eles fazem as tortilhas de batata, não aquelas tortilhas mexicanas com farinha de milho, não, como se fosse um omelete alto com batata e ovo. E você imagina eles fazendo aquilo desde que a Espanha é Espanha, né? Eles põem tanta característica, né, nesses ingredientes que eles acabam tendo uma nacionalidade espanhola, que eu falo. Eles trabalham muito eles não são adeptos da carne nobre, né? Eles gostam das carnes de caça, ou aquela carne, eles só comem carne de boi quando o boi morre, né? Então aquela coisa que eles não têm aquela criação como tem aqui, que vai pro abate, não, eles têm a caça, eles têm a pesca, eles têm os frutos do mar, eles têm tudo isso, eles foram aprendendo a trabalhar com isso, e eu trouxe um pouco disso pro cardápio, né? Misturei um pouco, eles usam muita carne de caça, então tem aquela coisa do cordeiro, mas aí eu fiz uma receita espanhola que ao invés de usar o cordeiro, eu coloquei o cabrito, né? Então é um cabrito ao forno com ingredientes e técnicas espanholas, né? Ele é um cabrito totalmente diferente do que se come aqui na região. Ele é feito com um preparo especial, não é isso? Ele fica 48 horas marinando num vinho tinto, com verduras, né? E depois ele é assado lentamente, ele não vai para uma brasa, ele vai para o forno a 120 graus, fica ali quietinho, coberto durante 8 horas, assando nesse caldo dele, né? Então, na hora que ele fica pronto quando você puxa o osso e sai, né? Então é totalmente diferente do que vocês fazem aqui, né? Do tradicional. Coloca na brasa, com um pouquinho de sal, um temperinho no máximo, não. Ele vai com as verduras, tudo, e depois ele é servido com as verduras que são cozidas nesse caldo do assado, do cordeiro, do cabrito. Então ficou uma coisa bem boa, né? Mas não é só carneiro, por exemplo, o bode, né? O bode, né? Que tem que você buscou aqui na nossa região para poder compor. Tem que usar o surubim, esse rio lindo, maravilhoso. Eu não vou usar o surubim. Tem um prato já que é tradicional da casa, que é o surubim São Felipe, que ele é uma cama de tapioca, um purê de batata com camarões, um surubim empanado em farinha panko, que é aquela farinha... Desde a primeira inauguração, esse prato ele já está no cardápio, e vai ficar. Ele é muito bom, eu não imagino esse cardápio sem esse prato, né? E
vai com molhinho de manga, com especiarias. Então é um prato fantástico. E eu abusei do surubim, que eu criei uma receita de defumação caseira, né? Uma cura defumada, digamos assim, né? Conte-nos mais sobre essa Então, cura eu faço uma mistura que eu queimo açúcar mascavo com especiarias, casca de árvore, sal grosso, tudo. E eu faço um pó disso tudo. E aí eu deixo o peixe coberto com esse pó de um dia para o outro. Então ele desidrata e absorve todo o sabor dessa mistura, né? E aí a gente lava ele bem, congela e faz um carpaccio de surubim defumado. Tem umas 5 maneiras de você comer surubim aqui no cardápio do Rio de Vigo. Tem mais ou menos isso, não é isso? Mais ou menos isso. E aí são várias formas, tem assado, tem essa forma especial que ele tá falando. Tem salada, tem risoto, tem o surubim grelhado, tem o surubim empanado, tem N maneiras de comer o surubim. Mas aí a gente tá falando, por exemplo, em culinária espanhola e tapas, e tapear e conversar. Tem as tapas em sequência também? Tem as tapas em sequência. Tô falando direito? Tapas em sequência. Sequência. Tem que tapear. O cardápio espanhol, o espanhol é muito... Eles não têm o hábito de jantar, eles têm o hábito de tapear. Eles comem muito... E as tapas são versões pequenas dos pratos, né? Então, tem até uma brincadeira que logo que a Espanha foi reconquistada e os mouros, né, os árabes saíram de lá, o rei ele percorreu a Espanha toda numa cavalaria, né? E tem uma história um pouco fantasiosa, né, de que a maioria das receitas clássicas da Espanha surgiram nessa volta. E quando ele chegou na região de Jerez de la Frontera, que é uma região muito forte, muito peculiar da Espanha, pela produção do vinho de Jerez, né, que é um típico deles, é um vinho licoroso, que eu adoro, por sinal, vai e ter usei aqui nas receitas. E vai ter aqui também? Já tem. Aqui, já chegou. Vocês vão experimentar o Jerez de la Frontera, não precisa mais viajar para a Espanha, não. Só vir para o Rio de Vigo. E quando ele chegou na região de Jerez, é uma região que tem muito cavalo. Então tem muita mosca. E quando o rei chegou lá, ele queria provar o melhor Jerez. E já tinham separado o cálice para ele, né? Aquela coisa, o rei chegou, né? E quando separaram o cálice, eles cortaram um salame, que no caso é uma canha de lomo, que eles chamam lá. Eles cortaram e colocaram em cima da taça, como uma tapa, que tapa é tampa em espanhol. E colocaram em cima da taça para não cair nenhuma mosca em cima daquela taça. E quando o rei chegou, ele tirou a canha de lomo e comeu. Falou, mirão na tapa. E aí foi criada a tapa. Do nada, assim, do com nada. As melhores coisas da vida são criadas. Então acabou tendo aquela cultura do tapear, tomando... Nas tabernas, né, também. Não, nos bares mesmo. Era aquela coisa do caminho de volta para casa, que era tomar o cálice, comer uma tapa, né? E acabou virando um costume, uma cultura deles ali. Então tem que ter o tapear aqui. Você tem esse bar, você está na beira do São Francisco, então você tem aquela coisa do... Você pode sentar aqui, você não precisa jantar. Senta, toma uma cerveja, pede um bom vinho, uma sangria, entendeu? Pede uma sangria e curte, e tapeia, né? Que é o costume espanhol. Então vai ser uma tapas em sequência, as croquetas são 6 pratos dentro de um mesmo prato. É um menu degustação da Espanha. São tapas, não é menu degustação, são tapas. Menu degustação não, são tapas. Então são coisinhas gostosas para você beliscar, né? Um prato que tem uma porção legal para servir em 2 pessoas, que tapear sozinho não tem graça. Não existe, né? Eu falo existe, mas é triste. Se ela tapeando com seus pensamentos, não é muito legal às vezes. Então Então eu busquei isso. Então e as tapas eu viajei bastante porque foi um pouco de cada região, né? Então tem um pouquinho de cada coisa compõe um pouco de cada região da Espanha principal, né? E ficou uma coisa bem gostosa, é uma delícia, é sentar, aproveitar, desfrutar. Então aqui vocês podem vir em amigos para tapear, vocês podem vir casal também, né? Porque existem pratos para 2 pessoas. Sim, pode vir família, pode vir todo mundo, sem restrições, sem nada. Pode vir, qualquer um é bem-vindo aqui. E também se quiser tapear sozinho, pega uma garrafa de vinho, pede uma porção de tapas e
curte a vida. Não tem isso não tem mais essas regras não. Exatamente. A gente está aqui perto um pouco, não sei, da parte dos vinhos, que vai ser que está sendo complementada, né? Está sendo reconstruída. Eu viajei, que eu digo, de cabeça, assim, fui buscar algumas coisas daqui, porque também é uma região tão rica na vitivinicultura da região. Então eu formei uma parceria com alguns produtores para a gente ter esses vinhos daqui. Tem uva tinta espanhola, porque é produzida aqui, ficou aquela mescla, né? E é a fusão. Aqui não tem o aragonês, tem o tempranilho. O tempranilho. Acho que deve ter sido o que você escolheu para trazer para cá, né? E viura, que é uma uva branca muito boa. E aí você acabou pescando esses vinhos que são feitos aqui na região, pegou também um pouco do que se bebe aqui, que parece que tem uma tendência muito grande a vinhos portugueses, chilenos, aí acabou portugueses, chilenos, e eu peguei um pouquinho de cada coisa, coloquei um australiano também, não vamos ficar só na Espanha, nem no Vale do São Francisco, vamos viajar pelo mundo. Falou que gastronomia e vinho são culturas empratados e engarrafados, né? Então, às vezes você faz uma viagem, quando você estuda um prato, você viaja de tal forma que você vai atrás de cada coisa, né? O porquê que aquilo compõe de tal forma. Você gosta muito disso, né? De pesquisar esses detalhes. Eu adoro. Eu acho que não é só uma comida que está servida no prato, né? Toda uma história, uma cultura, um costume, né? E quando você vai além da receita, vai além disso tudo, você se empolga. Eu acho que você coloca ainda mais paixão e mais... É um geek de gastronomia você, no caso. Eu sou um geek de gastronomia. Minha mulher briga comigo que eu tenho uma quantidade de livros, eu não posso sair... Você nem terminou de ler, já tá comprando mais. Ela fala que eu numa loja de utensílio de cozinha é que nem criança com R$1 milhão numa loja de brinquedo. Para e quer olhar tudo, quer comprar tudo e levar tudo pra casa. Tem meu joguinho de faca em casa que ninguém mexe. Eu sou ciúminhos com seus temperos e tal. Exato. Meus temperos são todos etiquetados, bonitinhos, tem cada um para uma coisa e ninguém toca. É tudo meu. Mas ele tá certo, eu acho. Tem que ter o canto dele. Eu adoro ensinar. Eu acho que a gastronomia ela tem que ser democratizada, né? Não é porque eu sou chefe de cozinha, eu odeio aquela coisa, é o toque do chefe. Não, eu passo receita, eu falo receita, eu dou todo, sabe, tudo. Eu abro o que eu sei, eu adoro passar para as pessoas, né? Ensinar as pessoas, elas aprenderem a fazer isso. Eu uma vez servi um grupo que eles amaram a cozinha e eu montei um manual de tudo o que foi servido para eles, com receitas e tudo, né? E a satisfação que me deu quando a gente fez, ficou igualzinho, ou uma vez levaram para mim num restaurante uma marmita do que eles tinham feito, que era uma receita minha para ver se estava igual ou não. Eu adoro. Tem aumentado esse público, né? Essas pessoas porque o acesso à boa comida, ela aumentou. Aumentou. Então as pessoas elas têm mais acesso, inclusive, a temperos, a preparações e a carnes, enfim. A informação sobre a gastronomia de maneira geral. Então esse bate-papo entre o chefe e o consumidor aumentou muito, E aumentou muito essa coisa do cozinhar, né, em casa. Os homens começaram a invadir mais a cozinha, né, porque antes você só tinha um homem chefe de cozinha, mas você tinha mulher cozinhando em casa, né, e as pessoas acabaram tomando mais gosto por isso. Eu acho que perdeu um pouco infelizmente para mim, perdeu um pouco aquele costume das pessoas irem tanto a restaurantes e passarem a cozinhar mais em casa, né. Eu acho que tem que ser uma mescla disso, né, e cozinhar em casa é gostoso. Eu cozinho para minha mulher, cozinho para meus amigos, para minha família, que é o teste, né? Eu não sirvo num restaurante sem antes passar pelo crivo dessas pessoas. E cada vez mais está aumentando essa cultura de querer cozinhar em casa, né? E é legal. A figura do chefe ela ainda é muito respeitada, né? Muito respeitada. Ponto de chegar e trazer pra você e te perguntar, e aí, você gostou? Eu troquei esse ingrediente por ele. E as pessoas têm medo de cozinhar pra mim. Então, ou eles me chamam para ir pra algum lugar. Quando me mandam um convite, vamos almoçar em casa, eu não vou. Porque eu sei que eu que vou cozinhar. E quando eu quero descansar, eu só vou quando me convidam pra pizza ou churrasco. E sempre tem aquela história de, eu não sei se eu vou mostrar pro Gabriel, porque ele é cozinheiro profissional, né? Acho que ele não vai gostar. Tem sempre esse papo, eu acho. Tem sempre esse papo.
A pessoa vem trazendo a bandeja assim com medo de colocar na mesa e olhando pra minha cara pra ver se eu vou aprovar ou desaprovar. Não, mas ele não é assim não, ele não é assim não, ele come. Ele é metade mineiro, quer dizer, metade não, 35%. 35% mineiro. Então ele tá por dentro de como se come aqui no Brasil e desses temperos Eu básicos. brinco que eu como Ramon com feijão. Ramon com feijão. E vai ter um pouco de tudo isso, desse contato direto com o público, vai ter o momento de você tapear, o momento de você ficar sozinho com seus pensamentos. O Rias de Vigo tá aberto para todo mundo. Eu queria que você fizesse convite para o pessoal aqui do Vale do São Francisco. A partir do dia 25, um novo cardápio, uma nova cultura para vocês aqui da região de Petrolina, Juazeiro, do Vale do São Francisco, para vocês aproveitarem, desfrutarem, saborearem, voltarem, celebrarem e tapearem. Muito bem, e nesse primeiro mês, lembrando, promoção, cada 4 mesas com 4 pessoas você vai ganhar uma jarra de sangria. Exato. Então pode vir aqui, ficar louco de bêbado, vai dar tudo certo. Tchau, obrigada. Gente. E enfim, eu acho que dá pra assinar o canal. Eu acho que eu já tenho um canal, então dá pra assinar. Tchau.